Você sabia que dá para fazer intercâmbio médico internacional ainda na faculdade, sem ser milionário e sem trancar o curso? Talvez você já tenha ouvido falar pelo intercâmbio pela IFMSA, mas ficou perdido com edital, pontuação, países, taxas. E hoje eu vou te explicar passo a passo como esse processo funciona, como esse intercâmbio funciona, quem pode participar, quais são os tipos de intercâmbio, o que você realmente precisa saber de uma forma simples e real. Oi gente, eu sou a Gabi, eu sou estudante de medicina e eu fiz um intercâmbio médico pela IFMSA na Romênia em julho de 2025. Nesse vídeo eu vou te guiar por tudo que você precisa saber para entender esse programa do começo ao fim e no final eu ainda vou te dar algumas dicas práticas para facilitar o processo. Bom, primeiro eu queria falar um pouco sobre o que é a IFMSA. A IFMSA é uma federação internacional de associações de estudantes de medicina. Ela é uma organização internacional sem fins lucrativos, foi criada lá em 1951 e é formada inteiramente por estudantes de medicina do mundo inteiro. Hoje, a IFMSA é a maior organização estudantil do mundo e ela está presente em mais de 120 países. Ela atua principalmente promovendo os intercâmbios, pesquisas, ações sociais e desenvolvimento de liderança. Aqui no Brasil, ela atua como a IFMSA Brasil, e ela está presente em várias faculdades e tem mais de 30 anos de experiência promovendo os intercâmbios. Dentro da IFMSA, existem intercâmbios nacionais e internacionais. Nos intercâmbios nacionais, a gente vai para outras faculdades aqui dentro do Brasil, e pode ser clínico cirúrgico ou de pesquisa. E os internacionais é quando a gente vai para outro país fazer esse estágio ou pesquisa. E existem dois tipos de intercâmbio. O intercâmbio clínico cirúrgico, que é chamado de SCOPE. Esse intercâmbio você escolhe uma área de atuação, por exemplo, eu escolhi a ginecologia e obstetrícia, e você vai para outro país, num hospital universitário, fazer um estágio, ver como que é a medicina naquele país, como que é a especialidade naquele país, e etc. Você vai viver a rotina daquela especialidade naquele país. Ele pode ser um intercâmbio observacional e prático, dependendo do local e da especialidade que você escolher. E também tem o intercâmbio de pesquisa, que é chamado de SCORE. Aqui você vai participar de uma pesquisa que está rolando em uma outra universidade em outro país. Esse tipo de intercâmbio é bem interessante para quem está mais no início da faculdade ou quem ainda não teve a oportunidade de participar de iniciação científica aqui no Brasil. Esse intercâmbio ele é mais acadêmico, para quem gosta mais dessa parte de pesquisa, a parte científica. E quem pode participar desses intercâmbios? Bom, pode participar qualquer estudante de medicina que esteja regularmente matriculado em uma faculdade que tenha um comitê local da IFMSA ativo ou uma CLEV. Algumas faculdades têm alguns critérios específicos próprios, como, por exemplo, você tem que estar em determinado semestre ou ter feito tal atividade acadêmica ou extracurricular. Mas isso é bem próprio de cada faculdade. Eu vou falar de uma forma mais geral e de como foi comigo. Por isso é muito importante você se informar com o seu comitê local da sua própria faculdade. Porque cada faculdade pode ter as suas particularidades. Você não precisa necessariamente fazer parte da IFMSA para participar dos intercâmbios, mas fazer parte da IFMSA te dá pontos na classificação para escolher os países, que eu vou falar um pouquinho mais na frente desse vídeo. Tá bom, e como funciona o processo geral? Eu vou te explicar como funciona o processo em etapas para você não se perder. Primeiro, a gente vai ter a abertura do período de intercâmbios, que a gente chama de PI. Todos os anos, a IFMSA ela abre o PI para os intercâmbios nacionais e internacionais. Para o intercâmbio internacional, normalmente ela abre em abril de um ano e termina em março do outro. Então, por exemplo, o PI de 2026-2027, ele vai abrir em abril de 2026 e vai terminar em março de 2027. E dentro desse período tem várias etapas que estão todas lá no regulamento, que eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês, para quem quiser ler com calma. Mas eu vou explicar o passo a passo aqui no vídeo. Primeiro, vai ter a declaração de vagas. Cada comitê local vai declarar quantas vagas elas têm e para quais países. Ou seja, a sua faculdade vai dizer, nós temos X vagas e para esses países específicos. Depois disso, vai abrir a primeira inscrição e você também vai ter que pagar a primeira taxa. Aqui, nessa etapa,
você vai colocar todas as suas atividades acadêmicas e extracurriculares na plataforma da FMSA, e essas atividades elas vão gerar uma pontuação, que vai ser uma pontuação para classificar os candidatos ao intercâmbio. Eu vou explicar daqui a pouco como essa pontuação vai interferir na escolha dos países. Depois vai sair uma classificação preliminar de todos os candidatos, falando qual o candidato e a sua pontuação, e aí vai ter um período de recursos para, se alguém achou que a pontuação estava errada, recorrer e conseguir ou não essa pontuação. Depois desse período de recursos, vai ter a classificação final. Então é nessa lista que você vai saber quantos pontos você tem e se você foi ou não classificado para fazer o intercâmbio. Depois disso, vai ter a confirmação de vaga. Se você foi classificado, você vai precisar pagar uma segunda taxa para prosseguir com o processo, confirmando o seu interesse na vaga. Além disso, a gente também vai ter a lista de espera e se as vagas não forem preenchidas, vai ter vagas remanescentes. Mas se você for selecionado, você vai ter que seguir todos esses passos depois disso. Então, quem estava na lista de espera ou quem foi nas vagas remanescentes também vão precisar pagar essa segunda taxa e fazer todo esse processo depois disso. Depois que você foi selecionado, dentro da plataforma você vai escolher, em forma de ranking, quais os países você tem interesse em participar. O que você mais quer ir sendo o primeiro colocado na lista e o que você menos quer ir no 10º. Eu acho que são 10 que dava pra colocar, não me lembro muito bem, mas eu sei que era uma lista até que grande. E você vai ser alocado de acordo com a sua pontuação. Por isso, eu recomendo muito que você olhe a tabela de pontuação antes de se inscrever. Essa tabela, ela tá no regulamento, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês. E aí você vai saber mais ou menos quantos pontos você tem. E eu recomendo que você veja qual foi a pontuação mínima para aquele país no período de intercâmbio anterior, para você montar uma lista coerente de acordo com os países que você realmente tem chance de passar para fazer esse intercâmbio. Depois disso, você foi selecionado, você vai precisar mandar alguns documentos direto lá na plataforma da FMSA. O principal deles é o documento bilateral de interesse e confirmação de vaga. É basicamente o contrato do intercâmbio, dizendo que você aceita participar do intercâmbio, aceita os termos e que também você aceita receber um intercambista caso seja necessário. Essa parte é porque a nossa alocação naquele país é grátis pela FMSA, então você não vai pagar a sua estadia lá. Só que se algum intercambista quiser vir para o Brasil, você vai precisar acolher ele. É por isso que a gente tem esse instrumento bilateral. Se você não quiser, eu acho que não é em todas as faculdades, mas eu sei que em algumas faculdades você pode pagar pela sua estadia e aí você não precisa receber um intercambista. Na minha faculdade isso não é possível, mas eu sei que em alguns lugares é. Então você precisa se informar direitinho do seu comitê local. Depois disso, você vai ter que preencher o application form, onde você vai colocar todos os seus dados. Você vai pôr o seu histórico escolar, o número de passaporte, RG, CPF, você vai falar quais especialidades você tem interesse, você vai precisar mandar a sua carta de interesse para cada especialidade. Tem várias coisas que você precisa preencher, coisas de vacinação, enfim, várias coisas. Depois você vai enviar seu card de confirmação. Uma coisa que eu não falei antes, mas é muito importante você ler os requisitos de cada país, que é as exchange conditions de cada país, porque cada país tem as suas exigências específicas e é muito importante que você esteja dentro dos requisitos que eles querem para você ser aceito. Antes de você finalizar a sua inscrição para aquele país, você dá uma olhada nas exchange conditions e vê se você tá dentro daquilo. Se você não tá, você tenta correr atrás. Se você acha que você não vai conseguir, então você não coloca aquele país, porque não vai adiantar. Se você for selecionado, você não vai conseguir fazer o intercâmbio. E também alguns países podem pedir alguns documentos extras. Por exemplo, para mim pediram eu assinar um termo dizendo que eu concordava em usar que eles usassem a minha imagem para promover a faculdade de lá enquanto eu tava lá. E assim, para mim não fazia muita diferença. Tinha alguns outros termos lá também. Também precisei de um parecer médico dizendo que estava tudo bem, que poderia participar do intercâmbio. Esses foram os extras. Mas você vai olhar no país de interesse quais coisas você precisa, quais requisitos e tudo mais, pra ver se você tá dentro. O que você vai com certeza precisar vai ser do passaporte, do comprovante de vacinações. Alguns países pedem vacinações específicas, então vê se a sua carteirinha tá em dia. Você vai precisar de um seguro saúde, um seguro viagem obrigatório. E também o seguro de malpractice.
vai precisar do comprovante de nível de inglês. Tem o EF, que é um teste que você faz gratuito e na Romênia, pelo menos, ele foi aceito. E eu também fiz o Duolingo English Test, que é aceito em vários países e também tem um preço mais acessível. Algumas faculdades, elas pedem uma entrevista para confirmar o seu nível de inglês, então isso vai estar linkado lá nas Exchange Conditions de cada país. Tá bom, mas na prática, o que você precisa fazer para conseguir o intercâmbio? É fundamental você se organizar e conversar com o pessoal de intercâmbio da IFMSA da sua faculdade. Vou te contar como foi comigo. Eu comecei a me informar sobre intercâmbio desde o início da faculdade, porque eu sempre soube que era uma coisa que eu queria fazer, e eu sabia que eu queria fazer mais pro final do ciclo clínico. Me inteirando antes, fui vendo quais eram as atividades que pontuavam na classificação, e ao longo desses anos da faculdade eu fui correndo atrás para fazer isso. Então, quando abriu o meu período de intercâmbio, que foi 2024, 2025, eu vi quantas vagas tinham na minha faculdade, os países. E aí eu fiz uma lista realista de quais países eu tinha interesse. Se eu não me engano, dá pra você colocar até 10 países lá na plataforma da IFMSA, com o que você mais quer ir sendo o primeiro e o que você menos quer ir sendo o último. Depois desses que eu fiz mais ou menos essa lista aí, pra saber os países que eu mais tinha interesse, eu olhei a tabela de pontuação pra saber quantos pontos eu tinha. Inclusive tem uma calculadora da IFMSA, se eu achar essa calculadora eu vou deixar linkada ela aqui na descrição do vídeo também, mas você pode fazer manualmente, tipo, participei de liga tanto tempo, isso dá tantos pontos, e aí você vai somando e no final você vai saber mais ou menos a quantidade de pontos que você tem, porque isso pode variar um pouquinho, eles podem aceitar ou não algum certificado, enfim. Mas você vai ter mais ou menos ali uma média da sua pontuação. Isso vai te ajudar a escolher quais países você realmente tem chance de passar. Por exemplo, eu tenho mais ou menos uns 300 pontos. Tem XXX países, aí você vai colocar na sua ordem de prioridades os países que você quer. Você pode colocar um país que você quer muito, mas que você não tá na pontuação, e os outros países que você tem chance depois. Eu passei, a Romênia era a minha segunda opção, mas eu fiquei muito feliz de passar pra ela. Esse processo de fazer a sua pontuação é bem importante, porque se você colocar só países que você não tem pontuação, você não vai conseguir ser classificado para o intercâmbio. Depois que você foi selecionado, passou toda essa parte, você foi selecionado, e vai aparecer qual país você foi selecionado. E aí, dentro da plataforma, você vai escolher qual especialidade você quer. Você pode escolher, na minha época, né, eu acho que assim ainda, podia colocar até 4 especialidades, também em ordem de prioridade, e escolher 3 ou 4 cidades e colocar também em ordem de prioridade. E aí você dizia lá na plataforma se você preferia ser alocado de acordo com a especialidade, como preferência, ou com a cidade. Como a cidade para mim não importava muito, eu queria a experiência na especialidade específica, eu escolhi priorizar a especialidade. Tanto é que eu fui alocada em uma cidade que nem estava na minha lista de prioridades, mas foi a melhor cidade que eu podia ter conhecido. Foi muito, muito legal. Vou falar mais da minha experiência nos próximos vídeos. Depois de um tempo, vai sair a sua carta de aceitação, onde vai ter a cidade que você foi alocado, a especialidade que você foi alocado, aí vai ter todas as informações, o hospital que você vai ficar, a faculdade que você vai ficar, a sua acomodação, quem são as suas contact persons, que são os estudantes de lá que vão ficar responsáveis por você. Eu preciso disso, eu vou falar com tal pessoa. Antes mesmo de você ir, você pode tirar algumas dúvidas com essa pessoa. Cada intercambista tem 2 pessoas responsáveis, então você pode ficar falando com elas. As minhas contact persons foram uns amores, elas fizeram um grupo no WhatsApp comigo meses antes do intercâmbio, então elas me ajudaram muito, foram muito queridas. Essa parte eu vou falar mais nos próximos vídeos. Para finalizar, eu vou dar algumas dicas que fazem muita diferença na hora de você conseguir o seu intercâmbio. A primeira delas, acho que é a mais importante, é você começar a se informar cedo. De preferência, antes de abrir o PI que você tem interesse. A segunda esteja bem no inglês, porque isso é pré-requisito para todas as faculdades, então você vai precisar do seu inglês, então vai treinando se você ainda não tem tanta confiança. Viva a faculdade, faça atividades acadêmicas, extracurriculares, participa de liga da IFMSA, do centro acadêmico, publica artigo, faz iniciação científica, porque isso vai te ajudar na pontuação para conseguir o intercâmbio.
E quanto mais pontos você tem, mais possibilidade de escolha de país você tem. A dica que acho que é uma das mais importantes também é conversar com quem já fez intercâmbio. Isso facilita bastante o processo, te dá mais confiança, você vai receber algumas dicas e tudo mais, então converse com quem já fez, porque eles podem te dar uns insights, te dar algumas dicas, ou falar algumas coisas que você nem pensou, porque você não passou por isso ainda. Então, conversar com quem já passou é muito importante. No próximo vídeo dessa série, eu vou explicar quanto custou o intercâmbio médico pela IFMSA com os valores reais para você conseguir se planejar financeiramente. Então, deixa um like aqui, por favor, se você gostou. Se inscreve no canal para acompanhar essa série e comenta aqui se tem alguma etapa do processo que você quer que eu me aprofunde mais. Se você tem um amigo que sonha em fazer intercâmbio, manda esse vídeo para ele também. Um beijo e até o próximo vídeo.